Oi, pessoal, tudo bem? Agora é valendo. Antes a gente fez um teste aqui para ver se funcionava. Meu nome é Ariela Grubert, eu trabalho com produção de eventos desde 2004, 2005, quando eu me formei. E já sou de Florianópolis, né, de Santa Maria, mas morei muito tempo em Florianópolis. E a ideia dessas lives aqui, para quem me conhece, eu sou super tímida, então a ideia dessas lives é um bate-papo sobre a vida de produção, para a gente compartilhar nossa experiência e conversar e dar uma repensada em tudo que está acontecendo, né? Porque o nosso setor foi um dos primeiros a parar e, pela perspectiva que a gente está acompanhando, vai ser um dos últimos a retornar também. Então, esse primeiro bate-papo vai ser com a Carol Carvalho, que é a musa do backstage, não é mesmo? E ela vai conversar um pouquinho aqui com a gente sobre a história dela, sobre esse trabalho. E são bate-papos de 20 minutos, mais ou menos, então a gente vai ser bem objetivo. Quem tiver dúvida pode mandar aí, que a gente vai responder no final ou em algum outro momento. A Carol já está entrando. Olha quanta gente legal entrando, gente. Bem-vindos. Oi, Carol. Oi! Que alegria ter você aqui conversando comigo, fazendo esse bate-papo. Ai, estou muito feliz. Obrigada pelo Musa. Já estou até me sentindo mais bonita. Carol, então, você me mandou a sua bio, eu fiquei muito. Amei ler a sua história, assim, né? E ver que você começou com moda e aí foi trilhando esse caminho e aprendendo muita coisa. Mas antes de falar da tua história especificamente, eu vou pedir para você contar para a gente o que é esse tal de backstage, o que acontece, como ele vive, como ele sobrevive. Conta pra gente um pouco. Parece um mundo muito oculto, não é mesmo? Mas assim, oculto eu não sei se ele é tanto, mas ele é um mundo, de fato. Eu até tentei me entender aqui como falar sobre tudo isso sem ser uma pessoa prolixa, porque eu já sou. Mas de fato é muita coisa mesmo. Muitas vezes a gente pensa em backstage, e daí as pessoas associam com camarim. Mas de fato não existe só um camarim, são muitos elementos. Então a gente tem o camarim em si, que é onde ficam as pessoas, mas a gente tem milhares de escritórios, porque essa banda que vai tocar, ela tem uma equipe que vem com ela. Aí, todas as pessoas que estão aqui, que vão participar deste trabalho, também tem uma equipe que precisa estar em algum lugar. O contratante do show, ele também precisa estar em algum lugar. E aí, tudo isso cria um universo. Então, a gente tem escritórios, a gente tem uma estrutura de internet, a gente tem, às vezes, não muito mais hoje, porque temos celulares, telefone, a gente tem alimentação, então a gente tem que montar uma estrutura, uma cozinha, a gente tem elétrica, hidráulica, a gente tem fornecedores, então a gente monta como se fosse uma mini casa, o que a gente fala, em um lugar do zero. Então, por exemplo, um estádio. A gente tem um estádio, ele tem o quê? Ele tem espaços dos jogadores, então ele tem os vestiários. Como é que você vai transformar isso em um escritório com computador, com internet, com elétrica, com tudo isso para uma pessoa trabalhar? Como você vai transformar ele numa casinha para esse artista se sentir num espaço que é dele? Então, que às vezes tem umas exigências mínimas, às vezes umas exigências mais difíceis, porque toda essa estrutura tem uma exigência a ser atendida, então eu não posso inventar e falar assim, eu quero fazer só um vestiário e uma sala. Não, existe um documento que informa o que a gente tem que fazer e a gente tem que seguir esse padrão. Às vezes esse padrão é um pouco mais fácil, às vezes ele é um pouco mais complicado, às vezes ele é bem difícil. É, Os tais os riders, né? São os tais dos riders. E aí a gente tem que fazer tudo isso acontecer e que algumas vezes entra num universo atrás do palco e algumas vezes entra num universo até não atrás do palco. Às vezes o cara precisa de uma mesinha que vai em cima do palco, às vezes ele tem um quick change. Então, assim, de um jeito ou de outro, é uma área que também se associa a outras áreas, que eu acho que é como é o nosso universo de produção. Então, eu muitas vezes preciso falar com as meninas do artístico que trazem as bandas, que vão fazer essas pessoas chegarem e saberem que elas estão chegando no que elas esperavam encontrar. Tenho que falar com as pessoas do palco, porque elas também precisam ajudar a construir essas coisas que vão em cima do palco, mesmo que o público não esteja vendo. Então, existe uma associação nossa com todas essas áreas.
que faz tudo funcionar muito bem. E existe esse todo universo que quem está assistindo o show não enxerga. Mas que na minha concepção, não puxando sardinha, é muito necessário. Porque se o cara chegar e, infelizmente, por mais que pareça uma bobagem, não tiver do jeito que ele idealizou e planejou naquele documento e na cabeça dele, ele pode surtar. E ele pode não querer sair de lá de dentro, ou ele pode não querer nem entrar. Tem milhões de histórias com tudo isso, e histórias que fazem com que a gente tenha que ser efetivamente produtor e ficar dando um jeito das coisas acontecerem para que tudo que está atrás e tudo que está na frente seja tão bom a ponto de fazer com que o espetáculo em si saia, seja esse espetáculo o show, ou sejam outros que tenham bandas e que precisem desse mesmo universo. Porque isso existe em outras coisas que não necessariamente só o mainstream que a gente conhece. Existe num evento corporativo que vai ter uma banda que vai se apresentar e que precisa desse mesmo backstage. Existe, né, em outros patamares que tem essas mesmas exigências. E existe num universo homérico, que é um festival que tem 70 bandas que vão ter todas essas mesmas requisições e que você vai ter que atendê-las com toda a mesma atenção e amor que você atendeu a uma banda só quando tem o seu show sozinho. Sim. Aliás, pegando um gancho numa coisa que você falou aí, Carol, a comunicação é muito importante, né? Se existe algum item que não tem, ou que no Brasil não existe, por exemplo, ou que realmente você não conseguiu encontrar, é preciso comunicar a banda para que ela não chegue, ou a equipe da banda, né? Para que ela não chegue aqui esperando aquilo e tenha o estresse todo, né? A comunicação clara e transparente é essencial, não é mesmo? Sim, isso é muito real, porque assim, são universos diferentes, né? A gente está falando sobre trabalhar com produção no Brasil. E essas pessoas trabalham com produção em diversos países. Muitos deles que têm um padrão que não é o mesmo que o nosso, entendeu? E aí, eles hoje já entendem isso, até porque a gente está num país que tem um mercado muito grande. Então, não é assim, a gente não está dizendo que vem 3 bandas por ano aqui. Não, a gente está dizendo que é um país que, tipo assim, muita gente quer fazer turnê aqui. Por quê? Porque a gente consome esse tipo de coisa. A gente consome show, a gente. Às vezes, eu costumo brincar com isso, que não é uma brincadeira, desculpa, mas eu costumo dizer. A gente, às vezes, não tem dinheiro para muitas coisas, mas a gente faz um caixinha, entendeu? Para a gente investir em determinadas coisas que são fundamentais. E que bom, dentre elas, o entretenimento é uma dessas. E as pessoas tiram dinheiro da onde elas não têm para realizar o sonho de ver uma banda que elas amam, para viver um momento feliz. São inúmeras sensações que envolvem isso. Então a gente tem um mercado que é grande, gigante, bem bom aqui. Então as bandas que vêm para cá, elas já entendem para onde elas estão indo e as coisas que a gente tem a oferecer de bom, porque a gente tem um atendimento muito qualificado e profissional com essas bandas, como em vários lugares não tem. A gente é tipo estrelinha dourada. E ao mesmo tempo a gente também tem coisas que são as nossas limitações, entendeu? A gente não tem o supermercado Holy Food que está escrito no rider, mas a gente planta e colhe num país que tem uma terra fértil. Então a gente pode falar pro cara comer caqui, sei lá, entendeu? É um exemplo Você bem pode idiota. fazer trocas. A gente pode fazer trocas, a gente pode dar um jeito de fazer com que o que ele deseja aconteça, mas dentro da nossa realidade. E fazer ele entender isso sim, porque há de ser compreensível. Ele tem exigências, mas a gente também tem uma estrutura. E o diálogo é o que propicia isso acontecer da forma mais positiva. Porque se o cara pedir uma bebida que não existe ainda no Brasil, porque é um mercado que não chegou aqui, e eu não avisar para ele que não existiu, ele vai se sentir enganado. É quase que isso. Ele vai ter uma expectativa e eu não atendi a expectativa dele. Se você tem uma expectativa e essa expectativa não é atendida, você surta. Isso. Ou se Né? você finge que tem, não tem, né? Se É você isso. tenta Então, assim, enganar de alguma. O jeitinho brasileiro não funciona muito bem na produção, não não, gente. funciona. Principalmente nesses pontos. Mas é isso, é você estar sempre preparado para poder fazer com que ele entenda o que você pode oferecer para ele dentro do que você tem. Então, assim, um bom produtor de backstage tem uma ótima lista de alternativas de bebidas, de comidas legais, de tipo fornecedores de comida muito bons, porque comer e beber é uma coisa que faz parte do nosso universo e que muitas pessoas ficam felizes quando elas comem e bebem bem. Sim, a produção, aí todo mundo que está comentando está querendo lanchinho já.
Falando em produção e o pessoal que está comentando, eu queria falar de equipe. Queria perguntar para ti como que você monta a sua equipe e, ao mesmo tempo, como que você entrou em alguma equipe em alguma época da sua vida, quando você começou com produção, né? Então, eu queria que você contasse um pouquinho sobre essa sua trajetória aqui para gente. Bom, falando de equipe em si, quem trabalha comigo sabe muito bem como é a minha ideia em relação a isso. Eu sempre acreditei na vida, em qualquer trabalho, seja ele o de produção ou qualquer outro que eu executei, que ele é impossível de ser feito sozinho. Então, assim, a minha equipe, para mim, é tipo o coração movimentador de tudo isso que acontece. Existem coisas que não tem como eu não fazer em um dado momento sozinha, principalmente em shows que são um pouco menores, que eu penso que você senta ali, monta uma planilha, né? Mas ainda assim, depois que eu sentei e pensei, eu vou dividir com alguém, ou que está acima ou que está abaixo de mim, para validar aquilo e fazer acontecer. Então, essa equipe não tem como não existir, porque senão o trabalho não acontece. Então, eu geralmente tento escolher a minha equipe de forma que o coração dessa produção aconteça e flua. Flua tanto na execução das tarefas, como no tratamento do todo, porque essa equipe vai me representar e vai representar o que eu acredito. E eu Legal. digo isso desde que a pessoa que vai estar ali falando por mim quando eu não estiver, com a banda, até a pessoa que vai falar por mim quando eu não estiver, com o carregador que trabalha pra gente. Porque todas essas pessoas fazem aquele evento acontecer. E todas elas precisam ser tratadas na mesma qualidade. Então, tipo assim, isso é um item fundamental para eu formar minha equipe. E sim, a capacidade dessas pessoas fazerem e serem independentes. Na minha cabeça, eu sou um guia. E elas vão executar o que eu estou guiando. Pode ser que uma hora eu não esteja ali para guiar, mas elas vão ter que executar da mesma forma. Então, elas têm capacitações o suficiente para executar aquilo desta mesma forma. Mas elas não dependem de mim. Elas simplesmente trabalham comigo. Então, Exato. eu acho que essas são as minhas ideias quando eu vou montar uma equipe. Tipo, as pessoas terem um bom diálogo, porque a gente até falou sobre isso aqui da comunicação, e elas conseguirem executar aquelas funções com a minha presença ou sem a minha presença. Porque elas têm capacidade para tal, elas só precisam ser orientadas e ter todas as informações necessárias. Porque isso eu acho que também é uma característica muito boa quando você monta uma equipe. Não dá para você dizer que a sua equipe não executa bem uma função se eles não sabem o que eles têm que executar. Então, o que eu tento fazer sempre é dar o máximo de informações possíveis, porque um dia, em um dado momento, quando eu comecei a minha carreira, eu ouvi isso de uma pessoa. Se você for atropelada vindo para este venue, seu show vai acontecer ou não? Lembre-se sempre disso, porque se você for atropelado e não acontecer, foi porque você nunca passou as informações necessárias que você podia para essas pessoas. E a outra foi, num dos meus primeiros shows, eu achava que eu tinha que fazer tudo. E aí uma pessoa que trabalhava há muito tempo na equipe, ela chegou para mim e falou: sua principal característica como uma boa líder vai ser aprender a delegar, porque você não vai dar conta de fazer tudo sozinha. Então, se você não souber delegar, esse show não vai sair. Daí foi tipo uma punhalada, mas depois foi tipo assim um dos melhores conselhos que eu ouvi. Obrigada, Lili, que me ajudou muito na minha carreira. E aí, nossa, eu falei tudo, né? Mas assim, resumindo, Não, maravilhoso. É a isso aí, minha, gente. a minha carreira começou na produção muito sem querer, assim. Ou querendo, na verdade, porque eu acho que a gente sempre vai atrás do que a gente quer e daí ela acontece. Achava que eu queria trabalhar com produção de moda, porque eu tinha feito moda, e eu queria ser uma estilista criativa, que não deu muito certo, porque é bem difícil você fazer isso no mercado. Aí eu fui morar fora para estudar moda e fazer produção de moda. E aí eu aprendi várias coisas lá, tipo assim, paguei vários micos. O cara falava que era para eu levar a camisa passada, que era para eu passar a camisa no rolê, eu achava que eu tinha que levar passada e andava o metrô inteiro. Tá caralho, de Nova York, com uma camisa na mão, achando que ela não podia amassar. Micos. E aí, aprendi várias coisas, voltei. E fui chamada para fazer um trabalho de uma função que a gente tem na nossa área, que se chama Wardrobe Assistant, mas que também é um pouco de uma função chamada camareira. E comecei. Isso, traduz, por favor. Camareira, gente, é camareira mesmo, entendeu? Você passa a roupa, 1 milhão.
Foi um bom treino o meu trabalho na gringa, porque eu teve um job que eu fiz que eu passei 100 vestidos de festa. Até queimou minha mão com o steamer, mas assim, quando eu tive que vir passar uma roupa aqui, eu já sabia que o steamer queimava a mão e lá, ou seja, vivenciei um pouco no roots para depois poder conseguir. E fui fazendo isso e fazia parte de uma equipe. E aí, por acontecimentos de evolução da vida mesmo e de angariar profissionalmente, passei a ser assistente de uma pessoa que, tipo assim, eu até falo para ele várias vezes que ele foi o meu pai, na profissão e na vida, que me ensinou muito do fazer de backstage. São gerações que foram evoluindo e na geração dele tinham marcos de pessoas que faziam isso e ele era um desses marcos. Pessoas que trabalham na área vão saber quem é, Stan, muito obrigado por ter sido meu mentor. E aí aprendi muito com ele do fazer da coisa e a partir daí de assistente me transformei em coordenadora e venho fazendo isso e aí fui fazendo em shows menores, shows que a gente chama de indoor, que são os shows com menos público e dentro de um lugar, de uma casa de show. Fui para os shows outdoor, que são os shows de estádio, e cheguei nos festivais, que são, até agora, para mim, o maior. Não sou a pessoa que faz muitas turnês, já fiz algumas, mas não faço tanto. Mas trabalho diretamente com a pessoa que faz, porque a pessoa que faz a turnê é esta cabeça coordenadora de quem encabeça aquele estado. E aí, estou aqui agora neste momento de falar tudo para a Ariela. Então, cara, você tocou num ponto muito importante que a gente até, antes de começar essa live, a gente até comentou o que a gente vai falar e tal, não sei o quê. E uma das coisas que eu acho muito importantes é agradecer e falar e mencionar quem foram os nossos pais e mães nessa vida, né? Quem pavimentou toda essa estrada antes da gente entrar. E quando a gente começou, a gente não tinha tanto curso, assim, a gente aprendeu fazendo mesmo, né? A gente aprendeu observando, a gente contou com a paciência e com a compaixão dessas pessoas que eram nossos líderes, nossos chefes na época, para que a gente pudesse crescer também, né? E agora, nesse momento que a gente está vivendo agora, que está tudo parado, que a gente está num momento bem crítico, assim, de isolamento social, a gente tem que respeitar isso. Não adianta querer sair fazendo eventos, gente, pelo amor de Deus. Sejam conscientes, sabe? Os profissionais da saúde, outros profissionais estão aí batalhando para que a gente possa sair dessa com o mínimo de perdas possíveis, né? Isso é bem difícil de acontecer. Então, o motivo também desse bate-papo é a gente conversar sobre diferentes maneiras de lidar com este momento. E aí eu queria saber da Carol como que ela está lidando com isso e como que ela está. Sem chorar, Carol. Aquelas. Eu acho que algumas respostas são muito parecidas. Elas são, tipo, sensações que todas as pessoas estão passando, que tenho altos e baixos, horas estou felizes, horas estou muito triste, horas penso, meu Deus, meu mundo acabou, horas penso, vou fazer tudo que eu posso, horas faço aula de yoga com a Ariela, que é uma mestra maravilhosa. Então, assim, entre altos e baixos, e não pensando na ideia do tipo, tenho que ter soluções, porque eu acho que o que eu estou buscando fazer é fugir um pouco dessa coisa de tenho que ter uma solução. Então, a minha resposta nunca vai poder trazer uma solução, porque eu não tenho para mim e eu não tenho para o outro e o outro não tem para mim. Se eu for buscar uma solução com o profissional da saúde, ele ainda não tem. Se eu for buscar uma solução política, melhor não falarmos desse âmbito, não tem. Se eu for, não tem uma solução. Então, como é que assim, se não tem uma solução no âmbito maior, quem sou eu na face dessa terrinha para ter uma solução no âmbito menor? Mas eu posso ter alternativas menos piores ou alternativas mais fáceis do tipo. E aí eu passei algum tempo batendo nessa tecla e sofrendo com essa tecla do reinventar. Essa palavra se tornou um big issue para mim, porque a minha primeira coisa era assim, por que afinal das caralhas das quantas, desculpe o palavrão, eu tenho que reinventar, sendo que assim, eu me adoro. Eu adoro o que eu faço, adoro a minha vida. Ela não é a mesma? Não. Ela possivelmente não vai ser a mesma? Não. Não mesmo, assim. Mas eu não quero reinventar a partir do que eu já tinha. Porque o que eu já tinha, eu acho bem da hora. Mas eu passei a pensar, então, que eu posso inventar.
Porque, afinal, essa qualificação está em todos nós, que talvez estejamos assistindo aqui como produtores, ou como futuros produtores, ou como pessoas que desejam ser um produtor. Que é essa coisa, nós somos inventivos. A nossa principal característica, ou uma das fundamentais, é essa. A gente vive para inventar. Inventar uma solução para a voltagem do cara que a gente não sabe como transformar. Inventar um jeito de fazer aquele telão subir porque não estava subindo. Inventar uma forma de fazer aquele cara se sentir mais feliz no momento que ele veio de uma turnê que deu tudo errado. Inventar. Então, assim, eu passei a usar este conceito e tentar não mais me reinventar, mas inventar novas possibilidades baseadas no que eu sei fazer e no que é o meu, sei lá, no que eu acredito. Talvez dividir aqui o conhecimento é uma possibilidade de inventar, abrir uma outra coisa, pegar um amigo meu que adora cozinhar e falar, amigo, vamos vender esses bolos aí, vamos vender essa comida aí. Tava falando sobre isso esses dias com uma outra pessoa, porque eu tenho talvez a habilidade de montar a planilha dos custos, de buscar pessoas que se interessam, de montar o da sua empresa, de achar alguém que faça o logo. Isso é o meu feeling, tipo, é o que eu sei fazer. Talvez não seja no show, mas por que não pode ser no bolo do meu amigo? Sabe assim? Então, tipo assim, Sim. usar as minhas ferramentas e características do que é o meu fazer da vida para poder chegar em algum lugar. E acho que a outra coisa é tentar me inventar como pessoa, ou às vezes até me reinventar nesse sentido. Porque a gente movendo coisas que a gente tem na gente também faz desenvolver coisas que a gente tem fora da gente. Por isso a aula de yoga com a professora é maravilhosa. Por isso meditação, por isso tudo isso. Eu pensei numa coisa aqui, lembrei, na verdade, uma forma também de a gente se sentir melhor é também ajudar os outros, né? Eu achei lindo demais um projeto que você fez com a Marina, que é ajudar justamente as áreas mais distantes, né, da produção, que são os carregadores, o pessoal da limpeza, que estão numa situação ainda pior, né, do que a gente pode imaginar. Então, vocês fizeram uma ação muito bonita. Eu queria que você falasse um pouquinho. Gente, já passou os 20 minutos, tá? Vai atrasar. No caso, eu tava tentando ver aqui, tipo, porque a nossa Não, relaxa, diretora tá pode falar. falando, mas eu não consegui. De fato, assim, isso é mais um exemplo que a gente tem como falar sobre os inventivos e podemos fazer coisas diferentes. Marina Totti criou essa ideia, lançou o projeto e eu, tipo, quis me associar a ela para colaborar como eu pudesse. E foi muito legal ver a movimentação das pessoas, até no desejo do querer fazer. Muitas pessoas mandaram mensagens pra gente querendo entender como elas podiam fazer alguma coisa que não fosse, às vezes, dar dinheiro, porque tem gente que não tem. Algumas pessoas juntaram comidas nos seus prédios e deram pra gente, com essas comidas a gente montou cestas. Um outro grupo de produtoras que são bem conhecidas também de todo mundo aí que conhece a gente, se juntou e fez esse papel de inventar e usar suas ferramentas. Uma fez toda a logística dos produtos e mandou para as casas das outras produtoras. Outras cortaram as máscaras e mandaram para casas de outras produtoras que costuraram essas máscaras e aí voltaram e fizeram um manuseio, embalaram e a gente fez quase 2.000 máscaras e distribuiu em lugares que a gente achou e ainda estamos distribuindo. Tem algumas que estão saindo agora. Tem a continuidade desse projeto que vai fazer mais novas máscaras para novos lugares. Então, assim, a gente está tentando fazer isso, usar as nossas ferramentas positivas do que sabemos fazer para fazer tudo o que pudermos. Tanto coisas que possam fazer a gente ganhar dinheiro, porque sim, pagar contas é uma realidade, como coisas que possam fazer a gente ganhar um a fazer. Porque, de fato, uma coisa muito difícil para um produtor é ficar sem fazer nada. Nós não sabemos executar essa realidade. A gente até pode entender que foi um momento para a gente parar um pouco, porque a gente nunca para, que durante uma vida inteira a gente o que mais pede é para ter tempo. E o que nós mais temos agora é tempo, mas ainda assim a gente é fazedor, né? Então ficar parado é foda. Então é isso, assim, tipo, conseguimos coisas. E fazer para o outro é extremamente agregador. Completa a gente de uma forma imensa. A gente faz sempre para o outro, essa é a real. A gente faz para um público, a gente faz para uma banda, a gente faz para um cliente, a gente faz para quem trabalha na empresa daquele cliente, a gente faz coisas para os outros o tempo inteiro. Então, por que não fazer para outros que estão
precisando assim, extremamente, e que às vezes acham que nem são notados, mas que se de fato não existissem essas equipes, a gente não faria um evento. E que Exato. se a gente está lascado, imagina eles. Então, assim, a gente tem tentado fazer essas movimentações, assim. É, muito legal, parabéns. Então, para fechar, eu queria pedir para você falar até 3 coisas, assim, 3 características ou usando uma palavra da moda, um mindset, que não pode faltar num produtor, no profissional da produção hoje em dia. Que desafio! Ops! Deus! Tempo! Tempo! A pessoa não sabe falar 3 palavras! Não, pode falar, mas aí depois você resume ou pelo menos uma ou 3 palavras que você acha essencial, assim. Eu acho que tem que não pode faltar no produtor é vontade. Talvez seja difícil entender essa palavra, mas é assim. É uma vontade em todos os sentidos, que até acopla esse momento de agora. É uma vontade de fazer o que você gosta, é uma vontade de ter energia o suficiente, porque é muitas vezes desgastante, uma vontade de adquirir ferramentas para conseguir fazer aquilo da melhor forma, uma vontade de alimentar a vontade do outro, uma vontade de conseguir, independente da pandemia que acontecer, seguir fazendo o que você sempre teve vontade. Porque não vai ser fácil, mas a gente vai ter que conseguir. Deixa eu pensar mais. Inteligência. Desculpa, viu, gente? Mas essa é uma característica muito importante de um produtor. Ele tem sim que ser inteligente, viu? Sagacidade. Vocês acham que, tipo assim, hoje eu acordei feliz, vou ser produtor. Tipo assim, você tem que ter uma inteligência quase que matemática, porque você lida com diferentes áreas ao mesmo tempo, diferentes pessoas ao mesmo tempo, muitas vezes com em 2 idiomas ao mesmo tempo, o radinho, o HT. Então você tem que ter inteligência, porque você tem que ter uma visão muito ampla, não é aquela visão aqui, é aquela visão aqui. E você tem que ter flexibilidade, porque toda hora vai acontecer alguma coisa que você não esperava. Por mais que tudo tá maravilhoso, a gente costuma dizer isso. Ai, gente, tá tudo tão perfeito, e aí alguém fala, não fala que tá tudo tão perfeito porque vai alguma coisa. Então, assim, eu acho que flexibilidade é muito importante, porque toda hora vai acontecer alguma coisa. Umas que são desse tamanho e umas que são desse tamanho, entendeu? Como muitos aqui podem dividir até nos comentários de que já tiveram que solucionar. Então, flexibilidade e paciência para poder solucionar coisas, porque você o tempo inteiro Tão resolve importante. coisas. Tão importante quanto a Tentei falar 3 inteligência palavras. intelectual, assim, é emocional também, né? A gente precisa ter sangue frio, às vezes, para lidar com as adversidades e se adaptar, né? Carol, muito obrigada. Foi Exatamente. um bate-papo maravilhoso. Eu sigo te admirando mais ainda. Foi muito. Tô até gaga. Meu coração tá bem feliz de ver tanta gente que eu admiro tanto comentando aqui, assistindo. Muito Gente, eu tô aqui obrigada, tentando gente. ver o negócio tudo, é muito legal, mas não dá tempo, mas eu vou querer ler todos. E assim, gente, essa ideia surgiu porque eu queria até agradecer ao Ciro, que o Ciro sempre me incentiva, Ciro, meu marido, para quem não conhece, a falar mais sobre essa nossa produção, sobre o que a gente faz. E a gente é tão acostumado com bastidores que a gente fica, ai, pra quê, gente? Já tem um artista lá, vou ficar falando o quê? Sabe? Então, foi muito bom abrir esse canal, conversar com as pessoas. E também trazer esse acolhimento, assim, né? De tipo, não, tá todo mundo no mesmo barco mesmo, tá todo mundo fudido, mas a gente tá junto e vamos em frente, né? E como eu falei numa live não, num post que eu fiz sobre esse projeto, eu mandei essa ideia num grupo de produtoras e vocês imaginam o que uma produtora faz, né? Deu 5 minutos, já tinha um esboço pronto, já tinha um roteiro, já tinha um logo, já tinha Instagram, já tem nome. A Carol deu um nome lindo, que é o Cafézinho Produtivo, que a gente vai toda quarta-feira, depois do almoço, a gente vai estar aqui batendo um papo sobre produção. Então já anotem aí na agenda, toda quarta-feira, 1h30 da tarde, a gente vai estar aqui conversando.
E queria agradecer a Fanny, que é a nossa parceirona aí também, que fez a nossa identidade visual. Ela é muito nossa nerd preferida. E todas as meninas lá do grupo de yoga, a Magra, a Nátia, a... Ai, gente, olha, eu não consigo. A Mai, a... Não consigo falar todo mundo. Mas fiquem ligados, então, e mandem perguntas, porque a gente vai... Agora que abriu esse canal, a porteira está aberta e todo mundo é bem-vindo aqui. Carol, quer falar mais alguma coisa aí para se despedir? Ih, travou, eu acho. Alô? Então tá, gente, muito obrigada. Vou fechar. Eu vou tentar subir Agora vai voltou. ficar ao Voltou. vivo 24 horas. Ah, voltou? Acho. Ah, então dá seu tchauzinho aí. Eu ia falar, vai salvar, não vai salvar? Tipo, possivelmente alguma parte, ou somos pessoas prolixas mesmo, gente, obrigada, não sei mudar. E não conseguimos responder perguntas ou nada disso, mas se alguém tiver alguma dúvida, quiser saber alguma coisa, pode mandar que a gente vai indo depois. Exato. Então tá, gente, muito obrigada. E a gente vai tentar subir no IGTV. E agora eu tenho que aprender a mexer nessas coisas, né? Porque também